igreja, nós como igreja local nesta cidade, mas como igreja que faz parte da Universal Assembleia dos Santos espalhada pelo mundo. Nós como igreja nesta hora, nós entramos diante do Senhor, diante do Deus que é invocado por toda a família santa nesta terra. Nós queremos nos aproximar de Ti em oração, em adoração, em reverência, e clamar pelo Teu favor, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido, Pai, mas nós precisamos mais de Ti, nós precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos mais de Ti como pessoas, como indivíduos. Precisamos mais de Ti como famílias. Precisamos mais de Ti como igreja, como cidadãos. Nós precisamos mais do Teu Espírito, Senhor. Precisamos ser mais cheios do Teu Espírito, Senhor. Então nós clamamos que nesta hora, cada casa que se conecta conosco, Pai, fisicamente e virtualmente, seja visitada pela Tua presença, Senhor. Deus, que uma nova fome, uma nova sede, um ardor, um clamor por mais de Ti possa queimar em nossos corações. Que um povo com uma mentalidade, Deus, nova se levante, como nós vimos domingo, Pai, na palavra que o Senhor nos trouxe. Nós não queremos, Pai, nos satisfazer com sinagogas da religião. Nós queremos nos encontrar contigo na rua, queremos nos encontrar contigo nas praças, no comércio, no dia a dia, queremos estar envolvidos em Ti, Senhor. Por isso que nós levantamos nossas mãos dentro das nossas casas, dentro deste templo de oração, e clamamos por mais da Tua presença, Senhor. Você pode fazer isso comigo nessa hora, meu irmão, minha irmã. Queremos mais de Ti, Senhor, queremos mais experiências contigo, queremos mais da Tua visitação na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta da profundidade em Ti, Senhor. Temos orado nesta semana pelo avivamento da nossa nação. Aviva, Senhor, este Brasil, aviva esta nação, meu Pai. Levanta um povo Teu. Sabemos, Pai, que este período de pandemia, diante do Senhor tem uma oportunidade, tem, Deus, um propósito, porque o Senhor é Deus, e quem vai nos tirar disso, Deus, não são vacinas, simplesmente não são, Deus, governos, é o Senhor. Eu sei que tudo se findará quando o Senhor vier a se satisfazer com a busca do Teu povo. Então desperta o Teu povo a Te buscar, Senhor, porque temos saudades das nossas reuniões, temos saudade de estarmos juntos, os nossos abraços, e nós Te dizemos, Senhor, pelo menos na nossa igreja local, vai ser diferente, Pai. Não queremos voltar a ser os mesmos, não queremos ter os mesmos cultos, os mesmos rituais. Não, nós queremos ir além em Ti, Senhor. Então leva-nos, Deus, a um novo nível no Senhor. Ajuda-nos a nos levantar como um povo, Pai, que não ouve música e não canta música simplesmente, mas um povo que adora. Um povo que adora, um povo que entra em lugares onde só os filhos entram. Um povo que toca a Tua presença e é tocado por ela. Nós não queremos apenas ser envolvidos por melodia, harmonia e ritmo, queremos ser envolvidos pela glória do Senhor. É assim que clamamos, Senhor. Vem com Tua presença sobre nós, sobre cada casa que acompanha conosco, que adora o Senhor conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Continue em espírito de adoração. Celebre a Deus a gratidão pela sua vida, pela sua saúde, pela sua casa.
Celebre a Deus a gratidão de poder estar em sua casa e o adorar junto com os seus irmãos. Quantas nações queriam esse privilégio? Então, que você possa desfrutar desse privilégio de cultuar ao Senhor com liberdade, amém? Cultue ao Senhor com liberdade, com gratidão, porque Ele nos amou primeiro, Ele deu tudo de si para nós. Então, que nós possamos dar tudo de nós para Ele, amém? Todo meu amor, eu te louvarei, conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras.
está sobre as tuas mãos, Senhor. O domínio de nossas vidas está em tuas mãos, Senhor. Vem, Senhor, vem com fogo, vem com glória. Nós celebramos a Ti, Senhor. Nós celebramos o Teu poder sobre nós. Senhor, que o Senhor possa se manifestar no meio de nós, Senhor. No meio de nós, Senhor. Favorável à manifestação da sua glória. Seja esse ambiente favorável à manifestação da glória de Deus. Seja tocado aí na sua casa. Transforme o ambiente da sua casa em um ambiente de adoração. Enche a sua casa com perfume. Encha a sua casa com perfume de adoração ao Senhor. Que o Senhor encontre em nós o ambiente favorável para a manifestação do seu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus, encontre em nós, Senhor. Encontre em nós o coração contrito. Encontre em nós, Senhor, o coração que te busca, que te clama. Seja na adversidade ou na bonança, Deus. Sim, Senhor. Seja no caos ou seja na bonança. Seja em tempos de guerra ou seja tempos de paz. Que o Senhor se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Vem com teu fogo, vem com a tua glória, incendeia os nossos corações, em nome de Jesus. Está cercado de toda glória, a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações. Sua paixão inflama nossa vida. Nos inflama, Deus. Tua presença quebra tudo que não é real. Cante. Santo, Sim, Jesus, Santo, Santo,
eternamente. Ele é santo, 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 santo. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua ministra os nossos corações, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho No deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Tu és, declarei, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Escuridão, meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Vem com fogo e glória a Deus. Com tua aleluia. Vem com fogo e Glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Oh Senhor, vem com o teu fogo, Jesus, sobre nós. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Tu és o Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
Senhor tem cuidado de nós, amém? O Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Ele é um caminho de milagres. O salmista disse: o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Se você decide caminhar nos caminhos do Senhor, a palavra diz que você não terá falta de nada, porque o Senhor é o teu pastor. Amém? Você que está em casa, você pode agora começar a agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito e tem dado a você. Você que está aqui nessa noite, agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem feito, por cada prato que eu como, por cada roupa que eu visto, pela casa que eu moro, pelo calçado, por todos os benefícios do Senhor que são graciosos na minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu quero que você por um minuto levante suas mãos e vamos encher este lugar de gratidão. Levanta a tua voz, levanta a tua voz e agradeça. Agradeça, igreja, agradeça ao Senhor. Você que está em casa, levanta a tua mão e agradeça ao Senhor. Diga: obrigado, Deus, porque o Senhor tem me sustentado. Quando me disseram que eu passaria fome, que eu passaria necessidade, o Senhor tem cumprido a tua promessa na minha vida. O Senhor tem cuidado de mim, Deus. Você pode fazer isso. Este é o Deus que sustenta a nossa vida. Agradeça, igreja, louve a Ele. Ele é o Deus que sustenta. Ele é Deus que dá semente ao que semeia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Dessa forma você vai trazer seu dízimo e oferta, celebrando este Deus e declarando que Ele é um Deus de milagre na tua vida, na tua casa. Este é quem Ele é, igreja. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Sinto no meu coração o desejo de orar por ele, de cobrir a vida dele, assim como nós já temos orado e profetizamos sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, nesta hora, abençoando e declarando que praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor é com ele, Pai. Nós o abençoamos como homem de Deus, o abençoamos como pai, como esposo, para a glória do teu santo nome. Sei que nessa noite o Senhor falará profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite você que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Uma alegria, um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade de estar sendo comissionado
para falar um pouco aos irmãos, só ligar o cronômetro aqui. É uma alegria. Quando o pastor me pediu para ministrar hoje, já fazia um tempo que estava sendo gerado no meu coração, eu estava com um desejo no meu coração e também um incômodo de falar sobre esse assunto que eu vou falar nessa noite com a igreja. E por se tratar de uma quarta-feira na palavra, por se tratar de termos acabado o estudo na quarta-feira passada e vamos iniciar somente na próxima, eu entendi que seria o dia ideal para poder externar um pouco para os irmãos tudo aquilo que tem sido gerado no meu coração, tudo aquilo que Deus tem revelado ao meu coração através da sua palavra. Então eu entendi que hoje seria o melhor momento, o melhor dia para ter esse nível de conversa com os irmãos. E se trata de um assunto polêmico, mas extremamente necessário, porque quando se fala de dinheiro nas igrejas, no mínimo, gera no mínimo um certo incômodo a muitas pessoas. Então, eu louvei a Deus do pastor nem me perguntar. Normalmente a gente conversa sobre o que a gente tem conversas e acaba surgindo a oportunidade de falar sobre o assunto que eu vou ministrar. Às vezes eu compartilho com ele, mas acabou que essa semana foi tão corrida, nós nem tivemos tempo direito de estarmos juntos e nem gerou a possibilidade dele falar, talvez que não era para eu falar sobre isso, mas eu entendo que é da vontade do Senhor. Muitos crentes não percebem a importância desse assunto, do ensino nessa área. Mas, na verdade, falar sobre dinheiro nas igrejas, mesmo gerando um certo desconforto, a gente entende que é extremamente necessário, é extremamente pertinente, porque se a gente for olhar o tanto que foi dito sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre posses na Bíblia, automaticamente a gente vai entender, é muito fácil compreender que é do desejo do Senhor que nós passamos esse nível de ensino para a igreja. Como é possível não falarmos acerca desse assunto? Quase a metade das parábolas de Jesus falavam de dinheiro, ou de posse, ou de riqueza. Além do Senhor Jesus, vemos os apóstolos falando muito. Eles ensinavam, eles corrigiam os crentes que se comportavam de forma errônea em relação a esse assunto. Este não é um assunto sem importância. As Escrituras falam mais dele do que de muitos outros temas que julgamos vitais para uma vida cristã saudável, como, por exemplo, fé e oração. Existe mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre fé e oração. Se você entende que fé e oração é importante para a sua vida, então você tem que entender que falar sobre dinheiro é muito importante, porque foi dito mais do que isso. Então, a gente precisa entender que falar sobre contribuições é tão espiritual, é tão importante, é tão necessário quanto falar de oração, quanto falar de fé. Tem até o versículo, Atos capítulo 10, aquela passagem falando, né? Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então, a gente vê aqui que é colocado no mesmo patamar as suas orações e as suas esmolas. Outra versão fala as suas ofertas. Então, é extremamente importante falarmos disso. Não tem como fugir desse assunto. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam sobre esse assunto. É um assunto tão falado, então, com certeza é importante. Eu anotei uma frase aqui do doutor e pastor John Blanchard. Ele disse: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira com que ela lidar com o dinheiro. Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira com que ela lidar com o dinheiro. Então, eu queria que você se conectasse, anote,
vai ter muitos versículos bíblicos, então faça um esforço de anotar tudo que for dito. Se você não trouxe nada para anotar, depois assista novamente lá no YouTube, porque eu creio que assim como eu tenho sido abençoado por essas revelações da parte de Deus, eu creio que Deus deseja abençoar a sua vida também, deseja te direcionar. Então a minha oração nessa noite é que todo o espírito de legalismo, todo o espírito de religiosidade, todo o espírito de confusão, todo espírito de crítica seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus. Que nada atrapalhe, ó Deus, nada atrapalhe o fluir da Tua palavra, Deus. Que aquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração possa ser derramado sobre os meus irmãos, Pai. Sobre a Tua igreja, Pai, porque eu creio que chaves serão viradas nessa noite. Eu creio que entendimentos virão, assim como o profeta Isaías falou sobre o espírito de entendimento. Então que ele venha sobre a igreja, sobre aqueles que estão nas suas casas, Pai, trazendo um entendimento, uma revelação da Tua palavra, Pai, para que possamos compreender o que o Senhor realmente deseja de nós e através de nós, Pai. Amém. Falar sobre dízimos, ofertas e primícias é algo que sempre queimou no meu coração. Desde o início da minha vida cristã, desde a minha conversão, Deus vem falando, vem se mostrando, vem direcionando a mim, a minha esposa, a nossa casa, através das finanças. Portas sendo abertas ou sendo fechadas, propostas sendo aceitas ou não. Então Ele tem, desde o início da nossa caminhada, Deus tem, é uma das linguagens do Senhor dentro da minha casa. Então, é algo que sempre queimou no meu coração. E muitas das minhas experiências que a Ju tivemos, sempre teve, na grande maioria das vezes, tem o dinheiro envolvido. Então eu acredito que um pouco do meu testemunho, um pouco do que eu vou falar, um pouco do que eu vou compartilhar com os irmãos, eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. E nessa noite, através da palavra do Senhor, nós vamos poder entender melhor e aprender a forma correta como lidar com o dinheiro. Algo que mexe tanto conosco, tanto que a Bíblia, uma das poucas, se eu não me engano, a única ou uma das poucas que foi comparado ao senhorio do Senhor, foi o dinheiro. Então eu acredito que Deus deseja profundamente nos ensinar sobre o assunto. O título da mensagem é Ofertas sem honra não serão aceitas. E eu queria que você abrisse comigo Provérbios 3, 9 a 10. Ofertas sem honra não serão aceitas. Provérbios 3, 9 a 10 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E o verso 10 fala: os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Essa é a versão NVI. Na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem acredita na Bíblia aqui? Eu acredito, de capa a capa. Então, quando a gente lê uma declaração dessa, da Bíblia, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que é uma promessa do Senhor. O texto diz que nós, honrando ao Senhor com os nossos bens e com a primeira parte da nossa produção, dos nossos ganhos, os nossos celeiros se encherão e os nossos lagares transbordarão de vinho. Então, quando fala sobre celeiro, quando a Bíblia fala sobre vinho, nesse contexto, ele fala sobre prosperidade, ele fala sobre bens materiais mesmo. Então, se a gente acredita de forma absoluta na Bíblia, não tem como nós não só acreditarmos em versículos que são convenientes a nós. Nós precisamos crer na Bíblia de uma forma íntegra, de uma forma completa, de uma forma total. Então, igual acho que foi semana passada, o Davi veio, falou: papai, como que é o nome daquele cara da Bíblia que tem superpoderes lá? Eu falei: qual, meu filho? Aquele do cajado. Quantos superpoderes ele tem mesmo? Eu falei: quem? Aquele do cajado que abriu o mar e tudo.
Então, assim, a gente olha, aí eu conversando com o Davi, a gente entende que tudo que ele vê ali, porque para muitos, o fato de Moisés pegar o cajado e tocar no Mar Vermelho, ele se abrir, para muitos acha que, igual eu tenho uma amiga que, a gente conversando, ela falou que não consegue entender, não consegue conectar a ideia na cabeça dela de que Jonas ficou dentro da barriga de um peixe. Então, assim, meus irmãos, se nós cremos na palavra, porque o que é a Bíblia? É a genuína palavra do Senhor. Então, nós precisamos crer nela de capa a capa, todos os versículos. Então, nós precisamos olhar para esse texto de Provérbios e crer que se nós fizermos algo, algo vai acontecer. Então, nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Não se trata, quando a gente olha para esse texto, não se trata de uma barganha. É simplesmente o cumprimento de um princípio. Então, a gente vê, ensine o teu caminho, ensine os teus filhos no caminho que eles devem andar. Ensine a criança no caminho que ela deve andar e ela nunca mais se desviará. Então, só que quando a gente vai para o original do ensino, né, se a gente cumprir aquela palavra corretamente, de que é viver a caminhada cristã e os nossos filhos nos ver vivendo e eles também viverão, nós precisamos crer. Então, nós precisamos entender e crer nas promessas do Senhor. Porém, quando a gente olha para um texto desse, a gente tem que entender que não é uma barganha. A gente precisa olhar e entender que é uma bênção, que Deus quer derramar sobre nós, mas essa bênção está condicionada a algo. Ela não acontece de forma automática. Não é a gente olhar e falar assim, não, eu vou ali entregar o meu dízimo, eu vou ali entregar a minha oferta, e automaticamente Deus vai derramar prosperidade, Deus vai abrir as comportas do céu sobre a minha vida. Não, existe aqui, honre ao Senhor. Honre ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, quando a gente olha, esse honra muda tudo. Porque existe uma coisa certa a fazer, que é nós virmos entregar o nosso dízimo, entregar a oferta, nós entregarmos primícias, nós abençoarmos as pessoas ao nosso redor, estarmos sensíveis às necessidades e sermos generosos, mas precisa ter o jeito certo de ser feito. Não é simplesmente fazer o certo, precisa ser feito o certo da forma certa. Então não é algo automático. Quando a gente olha o verso 9, né, que é o propósito. Qual é o propósito? É você honrar ao Senhor. Esse é o propósito. E no 10 vem a consequência. Mas a consequência ela só acontece após o propósito ser cumprido, que é nós honrarmos ao Senhor com os nossos recursos. Portanto, precisamos fazer a coisa certa do jeito certo. Quando a gente olha lá em Tiago 4, verso 2 e 3, a gente vai entender muito bem isso. O que é que o texto diz? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Esse é algo, você não tem porque não pede. Esse é o verso 2. Então, se a gente precisa pedir, o texto diz, é muito claro o texto é muito didático. Nós precisamos pedir para conseguir algo de Deus. Só que aí o 3 vem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres. Então, não é simplesmente pedir. Nós precisamos pedir, mas da maneira certa. Aí, dessa forma, a bênção vai ser a consequência. O verso 2 é para ganhar é preciso pedir. O verso 3, mas é preciso pedir da forma certa. Então, precisamos fazer a coisa certa do jeito certo. Um exemplo que eu coloquei aqui desse fazer a coisa certa do jeito certo é em relação à ceia do Senhor. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios 10, 16, o que Paulo diz ali sobre o cálice da bênção? Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Então, qual é a coisa certa? É ceiar. Nós participarmos da ceia, nós ceiarmos, é a coisa certa para ser abençoado, conforme Paulo diz. Só que desde que seja feita da forma certa. Porque se nós fizermos a coisa certa, que é ceiar, do jeito errado, pode funcionar ao contrário, né? Aí depois Paulo diz em 1 Coríntios 11, 27 a 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós precisamos fazer a coisa certa, ceiar, mas da maneira certa. Amém? Quando entendemos isso, você começa a enxergar, e começa a enxergar na mesma ótica as finanças, esse ambiente, esse terreno financeiro, a gente começa a descobrir que o assunto é muito sério. Que não é simplesmente você negociar com Deus, não, eu vou entregar aqui uma parte, o Senhor trouxe uma lei que nós precisamos entregar 10% de tudo aquilo que nós recebemos, e automaticamente eu vou ser abençoado. Que quando, na verdade, a gente olha os dois primeiros atos de dizimar, eles não foram nem por obrigação. A gente olha ali Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, e depois a gente vê Jacó entregando o dízimo antes dele ser uma lei. Então, o dízimo, o ato de dizimar, de ofertar, ele foi gerado de forma espontânea, não por obrigação. E o que a gente vê, muita gente dentro da igreja, entregando mesmo, porque é uma obrigação, porque é um medo do gafanhoto, do devorador vir e tomar aquilo que está em suas mãos. É meio que uma berganha mesmo, um medo, o medo de uma punição. E não é esse. Deus nunca precisou e nunca desejou o nosso dinheiro. Não é o desejo dele querer tirar algo de nós, nos punir, pegar algo, sendo que ele teria total direito. Porque se estamos trazendo algo no altar dele, é porque ele de alguma forma já nos abençoou. Se estamos trazendo algo, é porque algo da parte do Senhor já foi derramado sobre nós. Ele tinha total direito, mas essa não é a motivação do Senhor de nos ensinar, de nos instruir a trazer, a ofertar, a dar alguma coisa. Deus não deseja que que você simplesmente contribua. Aliás, a Bíblia nos prova que Deus nunca esteve atrás da nossa contribuição ou oferta. A nossa contribuição deveria ser somente a consequência de algo muito maior que Deus deseja gerar no nosso coração. Deus não deseja o nosso dinheiro, mas sim o nosso coração. Voltando lá em Provérbios 3:9, a gente olha, honre ao Senhor com os seus bens, com as suas primícias. Aí a gente vai pensar, né, mas será mesmo que Deus precisa de honra? Será que Deus está carente, ele precisa da nossa honra, aí por isso ele colocou na Bíblia? Claro que não. De maneira nenhuma Deus precisa de honra, de maneira nenhuma Deus precisa de algo nosso. Ele deseja, mas ele não precisa. Deus não é carente, ele é absoluto por si só. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então ele não precisa. Mas mesmo não precisando, por que ele pediu honra? Por causa de mim e você. Foi por nossa causa que ele pediu honra. E a gente vai entender um pouco no decorrer da noite. Precisamos entender que Deus procura em nós algo muito maior do que aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos físicos aqui. Porque se a gente ficar nesse automático de trazer o dízimo, todo culto, traz uma ofertinha e tal, que a gente até instrui, a gente sempre está aqui instruindo a igreja a sempre vir até o altar. A gente olha em todas as passagens bíblicas, principalmente no Velho Testamento, todo mundo que ia à casa do Senhor, todo mundo que ia buscar a Deus, sempre levava algo, nunca ia de mãos vazias. Então a gente sempre está nesse púlpito ensinando. De repente divide o dinheiro por um mês, para você sempre ter alguma coisa para trazer no altar, para participar do altar do Senhor, mas que isso não seja algo automático, porque essa não é a vontade do Senhor. Não é. Por causa de mim e você que ele exigiu honra, precisamos entender que Deus procura em nós algo muito maior. Lá em Marcos 7:6 diz, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está querendo dizer nesse texto é que é muito possível, e às vezes, infelizmente, muito provável, que nós estamos tendo uma alta performance de adoração. De repente a gente está aqui no culto, nós estamos nos cultos com uma alta performance de adoração, de entrega ao Senhor,
Mas o que realmente Ele deseja, nós não estamos dando. A gente pode ter uma alta performance de adoração e não darmos a Deus o que Ele realmente deseja. Mas o que Ele deseja, então? Vamos lá em João 4, 23. Eu falei que eu vou falar muitos textos bíblicos. Então, se você puder anotar, mesmo que não dê tempo de abrir, anote. Em casa você vai vendo. Se tiver alguma dúvida, você vai conferindo os textos em casa. Então, afinal, o que Deus quer? Então, se Ele não quer uma alta performance de adoração somente, o que Ele quer? João 4, 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura não a adoração, mas Ele procura os adoradores. Deus não quer a sua adoração de alta performance somente, mas Ele quer primeiramente você, por inteiro. Ele quer o seu coração, Ele quer o meu coração. Adoração é apenas um meio do qual a gente se chega a Deus, a gente atrai a presença dEle. Mas Ele sempre esteve de olho, foi em nós, foi em mim e em você. E quando o assunto é contribuição, não é diferente. Deus deseja a nossa oferta? Não. Ele deseja nós, o nosso coração. Então, através da nossa oferta, nós vamos externar, nós vamos declarar, nós vamos mostrar para Deus o nosso coração. Nós vamos revelar ao Senhor o nosso coração. Deus nos criou para adorá-lo, não porque Ele necessita, Ele estava necessitado de adoração, mas porque Ele deseja ter um relacionamento conosco. Foi para isso que Ele nos criou, para adorá-lo. Não porque Ele estava lá sozinho e novamente carente de uma adoração, querendo que um povo o adorasse. Não. Ele nos criou para adorá-lo, mas o propósito genuíno é a comunhão. É estarmos juntos, conectados com Ele, tendo esse relacionamento. Foi para isso. E quando entendemos isso, a forma de adorar muda completamente. Não fica algo automático. Quando a gente entende que a essência da adoração é nos relacionarmos com o Pai, é atrairmos a presença dEle, subindo como um incenso suave a Ele, tudo muda. Se algo não mudar em seu coração, você está perdendo a sua contribuição. Você está perdendo a sua adoração. Então, quando a gente tem esse entendimento, uma chave precisa ser virada no nosso coração. O entendimento precisa vir até nós. Porque senão, nós vamos estar perdendo nossa adoração, nós vamos estar perdendo a nossa contribuição, se nada estiver sendo feito no nosso coração. Mas primeiro vamos entender o que é honra. Lá no texto de Provérbios fala que nós precisamos honrar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas primícias, com tudo aquilo que Ele nos dá. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. E é isso que Deus espera de nós. Que nós possamos olhar para Ele, ter Deus na nossa vida de forma prioritária. Ele precisa ser o centro de tudo. Ele precisa ser diferente, como o dicionário diz, fazer diferença. Nós precisamos olhar para Deus dessa forma. Então, o significado de honra é isso. E Deus espera isso de nós. Muito mais que dízimos e ofertas, Ele espera que o honremos. Eu quero que você abra comigo Malaquias 1. Que esse texto vai voltar a falar de honra, como o texto de Provérbios, mas num contexto mais didático. A palavra de hoje ela é bem didática, irmãos. Por isso que eu falei para vocês anotarem bem que ela é um estudo mesmo. A gente está seguindo a linha do quarta na palavra. Malaquias 1, 6, 10 diz: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Não eram qualquer um, eram sacerdotes. Prestem atenção. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, Senhor? Eu respondo: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora que trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum?
Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veio mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Irmãos, eu não sei se gera um temor no teu coração, mas quando eu leio esse texto, Deus não está falando para qualquer um, Deus está falando para sacerdotes, Deus está falando para pessoas que tinha relacionamento, que estava próximo do dia a dia, das movimentações do Senhor, pessoas que caminhavam próximo da nuvem. E olha a forma que ele fala. E Deus é muito didático, né? Ele já fala, se vocês levam, porque nesse tempo histórico, eles tinham costume de oferecer algo aos líderes, aos governantes, aos governadores. E quando eles queriam algo dos governadores, quando eles iam se apresentar aos governadores, eles não iam de mão vazia, eles levavam algo. Aí Deus fala, será que vocês levando esse tipo de oferta que vocês têm me dado, será que o governador vai se agradar? Será que ele vai recebê-los? Com certeza não. Deus volta a falar de honra em um contexto onde o povo estava dando ofertas, mas que não expressava honra. Eles estavam dando ofertas, mas não expressava honra, não tratava Deus com distinção, com diferença, não colocava Deus acima de tudo, até que nada mais importasse para eles, Deus acima de tudo. Quando a gente olha para esse nível, para esse tipo, para essa qualidade de oferta, a gente vê que não. Se não for para me darem honra, fechem a porta do templo, diz o Senhor. Apaguem o fogo do altar e acabe com isso. Então a gente vê nitidamente que o que Deus deseja não é a oferta em si, mas uma oferta que traz honra, que ofereça honra, que declara honra a Ele. Ou vocês me dão honra, que na verdade é o que realmente quero, ou não precisam me dar nada. E abrindo um parênteses aqui, lendo esse texto, eu fico pensando o que levou, só saindo um pouquinho ali, mas usando esse mesmo texto, o que poderia ter levado esses sacerdotes, eles sabiam qual era o tipo, qual era o nível de oferta que Deus desejava. Eles sabiam, então eles conheciam. Eles sabiam, então eles conheciam o nível de oferta. Então, mas o que levou eles a irem caindo o nível das ofertas? Mudando a excelência, deixando de ser excelentes, né, no momento de ofertar ao Senhor. Eu imagino que eles começaram a perceber, é para queimar, a gente leva lá no altar, eles colocam lá, era uma grelha, né, o local lá de colocar os sacrifícios lá, as ofertas, e queimavam, aí tinha a parte da gordura que era separada para o Senhor, uma parte era separada para os sacerdotes, a própria família deles consumia uma parte ali. Então eu acho que eles começaram a pensar, né, vai queimar mesmo, que diferença faz ele estar cego? Não vai mudar o gosto. Que diferença faz ele estar um pouquinho manco? O gosto da carne vai ser o mesmo. Então, aí ontem eu, terminando a ministração, eu pensando, ontem não, hoje, pensando nesse meu pensamento, falei, meu Deus, será que foi isso que eles começaram a pensar? O propósito vai ser esse. Ele vai ser queimado mesmo, então não vai fazer diferença eu levar um animal perfeito ou não, né? Então, aí começou a ser gerado no meu coração que a gente não, a motivação não é o que vai ser feito com a oferta. Não pode ser. Não. E é muito típico da igreja mesmo, de nós.
Campanha para o ar-condicionado, um calor, Aracruz no verão é pauleira, né? Campanha para o ar-condicionado, a gente fica motivado a ofertar, a gente vem com alegria, aí faz carnezinho, aí vai aquela campanha. Não estou falando mal de campanha, é bênção. Mas eu estou falando que se a gente for, olhando para o propósito da oferta, a gente fica mais motivado. Só que a gente perde o propósito, que é honrar ao Senhor, que é fazer distinção do Senhor. Então, eu acredito que foi isso. Se a gente olhar, linkando, né, como eu disse, sobre os sacerdotes, se a gente olhar para o propósito final da oferta, talvez a gente não faz da forma que Deus quer. Já que vai virar churrasco, não tem problema ofertar um animal manco, né? Porque esse perfeito aqui, para eu vender, ele dá uma graninha boa. E o manco já não serve para vender. Então, mas para o churrasco ele serve. Então, vamos levar esse aqui para Deus. Então, se a gente começar a pensar que o propósito da oferta era o churrasco, e não a declaração de honra ao Senhor, aí que começa a confusão, aí que começa a dar errado. Deus nunca mandou nos preocupar com o que seria feito com a oferta. O que Deus deseja é que tenhamos entendido sobre a declaração de honra que estamos dando a Ele. Irmãos, Deus primeiro aceita o ofertante. Como eu disse no início, Ele não está interessado na oferta. Ele está interessado no nosso coração. Então, o maior interesse dele somos nós. É o ofertante, não a oferta. E fica muito claro, né, quando a gente olha lá no início da Bíblia, em Gênesis. Se você puder abrir Gênesis 4. Gênesis 4, 3. Todo mundo sabe dessa história, né, sobre Caim e Abel. A gente viu que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta. O texto é muito claro. Deus não aceitou a oferta de Abel. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Gênesis 4, 3 e 4. Vou correr aqui. Gênesis 4, 3 e 4. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Aí tem uma outra versão que fala sobre, a gente vê ali, aqui na NVI fala passando algum tempo. E quando a gente olha em outra versão fala no fim de uns tempos. Esse é eu acho que é o detalhe de tudo aqui. Porque o que diz, o texto diz? Passando algum tempo, no fim de alguns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Eu tenho até anotado aqui em relação a princípio de primícias. Porque eu acredito que as duas eram oferta. O Caim trouxe uma oferta a Deus, e Abel também trouxe uma oferta a Deus. Então, se o desejo do Senhor fosse a oferta por si só, eu acredito que Ele deveria aceitar os dois. Mas a gente percebe aqui que Caim, ele trouxe algo no fim de uns tempos. Então, possivelmente, ele já tinha desfrutado de algo, ele já tinha pego a parte dele, já tinha vendido o que tinha que ter vendido, aí meio, tipo, o que sobrou ali, ele ofereceu a Deus. Mas o texto fala que Abel, antes de usufruir qualquer coisa, as primeiras partes, a gordura das primeiras crias, antes dele desfrutar de algo, ele falou, não, o Senhor é primeiro. O Senhor é primeiro. Mesmo que possa ter o risco de depois eu não ter para mim, mas o Senhor é primeiro. Deus nunca quis a sobra, pois a sobra não reflete honra. Então, meu irmão, minha irmã, seja honesto no seu relacionamento com o Senhor. Traga as primeiras partes, os primeiros frutos. Primeiro o ofertante, depois a oferta. Não se trata do quanto podemos entregar, mas como a oferta está sendo entregue. Abra comigo Marcos 12, 41, 42. Eu até falei sobre esse texto quarta-feira passada aqui, no momento de dízimos e ofertas. Não se trata do quanto podemos entregar, mas
como a oferta está sendo entregue. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Jesus sentou do lado do gasofilácio. E observava a multidão colocando dinheiro. Diga-se de passagem, é um escândalo para muitos, né? Imagina o pastor Zé Alberto sentar aqui do lado do gasofilácio e ficar olhando como cada um traz as suas ofertas, ou quanto... Eu acredito que na época não tinha envelope. Então, era mais visível. Acho que Jesus sentou ali porque dava para ver. Porque o texto diz que ele viu que a viúva trouxe. Ia todo mundo embora. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançaram ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 moedinhas, 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. E a gente vê depois a continuidade do texto, né? Todos sabem que Deus falou para os seus discípulos, né, que quem deu mais foi aquela viúva. Que deu uma crise na mente lá dos discípulos e tudo, ele teve que explicar e tal. Então, eu até anotei aqui, eu achei muito engraçado. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre essa passagem. Ele é muito metódico, né? Quem conhece o pastor Luciano Subirá sabe. Aí diz ele que ele fez a conta sobre quanto valia essas 2 moedinhas. Na época, sobre o valor do preço do cobre e tudo. Diz ele que conseguiu chegar numa conta mais ou menos lá. Ele falou que ele concluiu que aquelas 2 moedinhas não pagava o serviço do tesoureiro, que ia juntar aquilo ali, levar e contar depois. Eu morri de rir. Porque aí ele falou, então assim, teoricamente, na prática a viúva deu prejuízo para a igreja, deu prejuízo para o reino, e Jesus falou que a maior oferta foi a dela. É engraçado, né? Mas é assim, a matemática do reino é desse jeito. À medida que vamos lendo a Bíblia, vamos percebendo que Deus é muito específico sobre querer honra na área material e financeira. Mas se Deus não precisa de honra e não quer o nosso dinheiro, por que Ele pediu honra nessa área? Porque o dinheiro é uma das poucas áreas que entram na categoria de concorrência com o lugar do senhorio de Deus em nosso coração. Eu acredito que é por isso, como eu disse no início. É uma das poucas ou única coisa da Bíblia que foi comparado ao senhorio do Senhor. Lá em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Precisamos levar a sério esse assunto, meus irmãos. Precisamos aprender a nos relacionar com o dinheiro. Porque não foi por acaso que Jesus, os apóstolos, a palavra do Senhor, Deus falou tanto nesse assunto. Nós precisamos levar muito a sério. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da sua fé e se atormentaram em si mesmas com muitos sofrimentos. Então não há problema nenhum. Não existe problema nenhum no crente ter dinheiro, no crente trabalhar para ter uma vida próspera, uma qualidade de vida bacana. O problema é o amor ao dinheiro. Nunca a Bíblia disse em nenhuma parte que o problema é dinheiro. Eu já ouvi uma vez falando, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro. O amor. O problema não está no dinheiro, o problema está no amor a ele. Porque você pode estar falido, você pode estar sem nenhum real no bolso e amar o dinheiro. O problema não é o dinheiro. E da mesma forma você pode estar cheio da grana. Você ser próspero, você ter muito dinheiro e não amá-lo. Você ser o dono dele, você saber utilizá-lo, você saber multiplicar, saber derramar sobre aqueles.
Eu ouvi um pastor falando um dia que ele não vê problema nenhum pastor, né? Porque esse tema de dinheiro, teologia da prosperidade, por conta de exageros de a grande parte das igrejas pagam um preço, né? Então, ele falou dessa forma, que não vê problema nenhum pastor ganhar 100 mil por mês, desde que ninguém na geografia dele, no alcance dele, pereça. Então, meu irmão, se você é sensível à necessidade do teu próximo, se você é sensível à obra do Senhor, à casa do Senhor, Deus vai ter confiança em derramar sobre você muitas coisas. Amém? Amém. Salmo 60, tanto é, eu até anotei que Salmo 62:10 fala assim: não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nela seu coração. Então não existe problema nas suas riquezas aumentarem. O problema é você colocar o teu coração nelas. Esse é o problema. Salmo 62:10. O problema nunca foi o crente ter dinheiro, mas sim o dinheiro ter o crente. Colossenses 3:5. Primeira vez que eu li esse texto, eu assustei e conectei muita coisa, né? Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Esse que é a idolatria é somente para ganância. Se você for olhar, Vaguinho de vez em quando me ajuda em gramática, nessas coisas. Se você for olhar o texto, olhar a forma que o texto no original foi escrito, a parte aqui que é idolatria é somente para ganância. Desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Eu não sei vocês, mas eu quando olhei isso, eu falei, meu pai, idolatria. Deus ele compara a ganância, ao desejo, ao amor pelo dinheiro como uma idolatria. Porque se o crente se apegar demais ao bem material, ele passa a ser um falso Deus para ele. Ele passa a ser a prioridade, um ídolo na vida do crente. Ele vai sim tomar o lugar de Deus em nosso coração. E uma outra, para conectar nessa questão de idolatria ao dinheiro, é a parábola do semeador lá em Mateus 13. A gente vai em 13:7, né, tem a parte que fala, a outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Aí lá na frente, quando Jesus está explicando a parábola, no 13:22 ele diz, o que foi semeado entre os espinhos, ele explicando esse 13:7. No 13:22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Então, o que sufocou a palavra ali? O amor, os cuidados pelo mundo. O que é os cuidados pelo mundo? A nossa preocupação do dia a dia, cuidado com o nosso trabalho, com a nossa casa. Não que não tenha que ter, claro que tem, tudo. O crente ele precisa fazer tudo com excelência, mas desde que as prioridades estejam organizadas na nossa vida. A semente é o quê? Quando a gente vai olhar, estudar essa palavra, a semente é a palavra do Senhor. Então existe algo que tem o poder de sufocar a palavra dentro de nós. O texto diz, Jesus é muito claro. Então os espinhos são o quê? Os cuidados do mundo, a fascinação e as riquezas. Então, é um cuidado, vira uma idolatria, como o texto de Colossenses disse. Mas então por que Deus quer honra? Por que quer? A gente está falando sobre que Deus não precisa de honra, que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é absoluto por si só, mas então para que Ele quer honra? Porque se Ele for o primeiro, se nós tivermos essa disposição em honrar a Deus com os nossos recursos, como nós já vimos, por que com o dinheiro? Por que com os recursos? Porque é algo que nos atrai, porque é algo que mexe com a gente. Esse bichinho,
o tal do dinheiro mexe, balança, a gente vê mortes, a gente vê brigas, a gente vê facções dentro da própria família por conta de dinheiro, a gente vê a guerra que é quando morre uma pessoa e deixa muitos bens para dividir, irmãos matando irmãos, brigas, para de conversar. A gente vê como que o dinheiro mexe com o mundo, como que o dinheiro, a gente está vivendo esse tempo de pandemia, eu sempre falo, mexeu com os dois maiores pilares da sociedade, que é o dinheiro e a saúde. Então a gente vê quanto que o dinheiro mexe, e a gente já viu na Bíblia o tanto que ela fala de dinheiro, então a gente dá para entender por que Deus quer honra através do dinheiro. Porque se ele for o primeiro, e as coisas materiais do dinheiro não concorrerem com o lugar dele, ele vai olhar para a gente e vai dizer, seu coração, meu filho, seu coração, minha filha, está blindado. Contra qualquer dano, contra qualquer perigo, contra qualquer tipo de relação errada que você pode ter comigo e com as pessoas ao seu redor. E porque você alcançou um alto nível de maturidade, ao ponto de não se corromper com isso, com o dinheiro. Eu te dou muito porque sei que agora não vou mais te perder. Eu vou ler de novo, eu até anotei aqui. Seu coração, porque se ele for o primeiro, e as coisas materiais e o dinheiro não concorrerem com o lugar dele, ele vai olhar para nós e vai dizer, seu coração está blindado contra o dano ou perigo de uma relação errada. E porque você alcançou um nível de maturidade ao ponto de não se corromper com isso, eu te dou muito, porque sei que agora não vou te perder. É muito fácil a gente ver, principalmente a gente que está mais envolvido com a agenda da igreja, vendo pessoas que têm total potencial para romper, financeiramente falando, tem dons, tem qualidades assim que a gente vê, poxa, mas olha que dom, essa pessoa tem tudo para romper. E uma pessoa crente, uma pessoa conectada com o Senhor, uma pessoa de relacionamento com Deus, uma pessoa obediente, uma pessoa que tem uma intimidade, que tem um relacionamento estreito com o Pai. Mas o Pai olha e fala assim, não, se eu der, eu falo por mim mesmo, eu falo por mim. Muitas vezes depois eu fui entender por que Deus não derramou sobre mim algo em certo momento. Porque eu não tinha maturidade para receber. Porque o Pai nos ama tanto que Ele sabe que se Ele nos entregar naquela hora, Ele vai nos perder, nós vamos nos desviar, nós vamos sair de dentro do propósito que Ele tem para nós. Então, meus irmãos, como eu disse, lá no início, não é barganha. Tudo isso, essa didática de Deus, esse ensinamento dEle sobre o dinheiro, de como Ele quer que nós nos portemos em relação aos recursos, nunca pode ser visto por nós como barganha. Nunca. É simplesmente, a gente precisa entender que é simplesmente um exercício. Deus está querendo nos exercitar, está querendo nos proporcionar um exercício de desprendimento. Porque no momento que Ele vê, que Ele sentir segurança, que Ele entender que nosso coração não está mais nas coisas desse mundo, nosso coração está nele, Ele vai ter confiança em derramar sobre nós. Ele vai ter confiança em entregar para nós, porque Ele sabe que nós vamos fazer a coisa certa. Que nós não vamos usar para o nosso bel prazer, como o texto disse. Que nós vamos usar de forma correta. Então, quando nós alcançarmos esse nível, quando nós entendermos, tivermos esse nível de entendimento, pode ter certeza, irmãos, as comportas vão se abrir. Pode ter, é promessa do Senhor. E o Deus a quem nós servimos, Ele não mente. Ele é genuíno em tudo. O caráter dele é inabalável. Nós precisamos crer, como eu disse, nós precisamos crer na palavra do Senhor de capa a capa. De que se Ele prometeu, a gente vê Malaquias, as comportas do céu serão abertas. E como eu sempre digo, eu derramarei, Ele fala. Ele não fala, eu colocarei, eu gotejarei, eu derramarei. Bênçãos sem medidas. As comportas do céu serão abertas. Então, irmãos, eu queria que vocês se colocassem de pé, eu queria que o pastor viesse aqui para finalizar orando, pastor.
Eu queria que você pensasse sobre essa palavra, que você fechasse os seus olhos e buscasse em Deus um entendimento dessa palavra, que ela possa ser testificada no seu coração, como foi no meu. E que esse entendimento seja prático. Que não seja uma noite qualquer, que não seja um cumprimento de uma agenda religiosa, mas que você possa usar essa palavra de forma prática e ir para Deus. Vai para Deus e se sensibilize à voz dEle. Porque com certeza Ele está te pedindo algumas coisas. E é muito conveniente a gente não entender muitos pedidos do Senhor. Eu falo por experiência própria. Eu falo por experiência própria quando a gente decide, quando a gente entende, quando a gente aceita que tudo que temos, que a nossa vida de forma integral é do Senhor, Ele vai começar a nos pedir algo. Então que essa palavra possa gerar esse entendimento, que você possa praticar essa palavra e começar a prestar atenção no que Deus está falando com você. Como eu disse no início, eu e minha casa, desde o início da nossa caminhada cristã, Deus tem nos movimentado, a palavra é essa, Ele tem nos levado de um lado para outro, através dessa linguagem de recursos, posses, finança. E nessa caminhada a gente tem aberto, eu, a Ju, os nossos filhos, a gente tem vivido experiências sobrenaturais com o Senhor. Porque você viver na dependência do Senhor é maravilhoso, irmãos. Você entender que tudo é dele. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele não quer o nosso dinheiro, Ele não quer deixar o nosso orçamento menor, Ele não quer uma parte do que a gente tem em mãos para deixar a nossa qualidade de vida pior. Não é isso. Ele quer o nosso coração. E no momento que Ele tem o nosso coração, automaticamente Ele derrama sobre nós. Então se sensibilize à voz do Senhor. Se sensibilize. No final do ano passado, quando os nossos pastores começaram aquela movimentação do que Deus tinha colocado no coração deles em relação aos alvos para 2020, eu fui para Deus para ver o que Ele queria de mim, o que eu poderia dar para Ele, que eu não estava entendendo, que eu não estava talvez respondendo a Ele. Para as pessoas que estão mais próximas de nós, para as pessoas que frequentam mais a nossa casa, estão próximas de nós, sabe que de uns 3 anos para cá, a gente tem vivido uma caminhada na dependência do Senhor, vivendo de milagres mesmo. Deus vai provendo, vai fazendo milagre. Daqui a pouco Ele fala que Ele usa pessoas como usou os nossos pastores. Ele vai entregando palavras, Ele vai dando direcionamentos. Ele fala, agora chega de milagre, vai vender o azeite, daqui a pouco é milagre de novo. E tem quase 3 anos que a gente está vivendo isso. Aí eu buscando ao Senhor, no final do ano passado, Ele falou, eu não quero mais 10%, eu quero 15%. Você está disposto? Eu falei, Senhor, tenho que estar. Só que um pedido desse da parte de Deus, se a gente não estiver com esse coração, como a gente aprendeu aqui, de desprendimento, um coração de entrega genuína ao Senhor, a gente não vai ouvir um pedido desse. A gente não vai ouvir, porque não é um pedido fácil de ser atendido. Eu falo por mim, não foi agradável na hora. E no ano passado eu já tinha decidido no meu coração e da Ju
testificou veio ao meu coração, testificou no coração dela em relação a entregarmos primícias também. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é regra, é algo que é algo particular meu, da minha casa. Então não é algo que tem que ser automaticamente externado para a igreja, mas é algo que Deus nos pediu. E pode se preparar, no momento que você se entregar ao Senhor, no momento que você, de forma prática, viver uma dependência, Deus vai te pedir alguma coisa. E às vezes não é nem que você entregue algo, pode ser renunciar a algo. Às vezes Ele não vai querer que você traga nada aqui, mas às vezes Ele vai te pedir uma renúncia. Renunciar a algo que às vezes é muito importante para você. Nem sempre daremos honra ao Senhor apenas ofertando. Às vezes pode ser através de renúncias também. Então que essa palavra leve o seu coração ao nível que ele nunca foi, em relação ao dinheiro, em relação a como lidar com o dinheiro, a como ser o mordomo daquilo que Deus confiou a vocês. Amém. Aleluia. Eu não vou pregar de novo. Só quero ler umas coisas que rapidinho aqui, né? O dinheiro é a única coisa que concorre com o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso Jesus falou tanto sobre isso. Isso é muito forte, irmãos, porque é uma verdade, né? Alguns estudiosos dizem que Jesus falou mais sobre isso do que sobre o amor, né? E eu escrevi aqui que a santidade, nós estamos orando por avivamento, né? Avivamento pessoal, avivamento familiar, avivamento da cidade, avivamento da nação. E teve uma vez que eu comecei a falar: Deus, a santidade, ela quais são as características de um avivamento? Aí eu comecei a pensar que a principal característica do avivamento era a santidade. Aí o Espírito Santo falou comigo: não, a santificação leva ao avivamento. A primeira característica do avivamento é a generosidade. Isso foi há muitos anos, eu ainda era solteiro, estava numa conferência na Lagoinha, no segundo congresso do Diante do Trono. Muito tempo, né? Nesse congresso Deus falou isso comigo. Isso entrou dentro de mim. Porque não é o tipo de mensagem que tira muito glória a Deus, né? A gente não roda no manto, a gente não joga cadeira para cima. Porque se estivesse ministrando talvez que você vai receber, nossa reação seria outra. Agora, como somos ministrados, que nós temos que entregar, que nos dar, é mais desafiador. Mas é a primeira característica de um avivamento pessoal e de um avivamento familiar. Que Deus possa, né, nos ajudar a colocar essa palavra em prática. Roberto, ele vive isso, né, profundamente, ele e sua casa. E como ele disse, isso não tem muito mais a ver com honrar a Deus do que qualquer outra coisa, do que com a igreja local em si. Que essa palavra possa entrar no seu coração, reveja ela novamente. Como ele disse, anote os textos. Você que está aqui, você que está em casa. E com certeza ela pode te levar a novos níveis de prosperidade. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Se você não semeia, você não recebe semente, né? Amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é espada de dois gumes, que organiza, que separa, que direciona tudo dentro de nós.
E nós oramos para que a palavra nessa noite possa nos conduzir a este nível de fruto de avivamento. Eu acredito que o fato de não termos nos encontrado e conversado sobre essa palavra tem a ver com aquilo que o Senhor quer falar em um tempo em que oramos por avivamento. Então eu oro para que o teu povo, cada um de nós, a começar em mim, possamos absorver essa palavra e colocá-la em prática, porque o Senhor está olhando para nós. Eu oro para que todo pensamento de mediocridade relacionado ao pouco que eu tenho possa ser quebrado em nós, porque o padrão de excelência do Senhor Jesus foi uma viúva que não tinha nada, mas que deu tudo. Então eu oro, Senhor, para que o nosso coração se alinhe à Tua palavra, e dessa forma nós possamos viver novos e novos níveis de conquista, na nossa família, na nossa igreja, no Teu reino nesta cidade. Abençoa-nos, Pai, dá-nos este coração generoso e próspero, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe sua casa, que o solo do teu coração seja fértil, para que a semente frutifique, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Esperamos vocês sábado, 4 horas da tarde, na live do Ministério Infantil, e domingo, às 18 horas, na celebração ao Senhor, pelo YouTube e aqui presencialmente. Deus te abençoe.